Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 2 do módulo 2 da jornada da taróloga terapêutica. Eu sou Kelly Prado, estou nessa jornada aqui com você, trazendo para você inúmeros conhecimentos a respeito do tarô. Aula passada, a gente falou sobre a formação das 78 cartas do tarô. Hoje a gente vai falar sobre o histórico do tarô. Lembrando que para falar sobre esse histórico, a gente não vai necessariamente fazer uma estruturação cronológica, porque isso é uma das coisas que a gente precisa trazer um entendimento muito forte de que não existe um consenso histórico a respeito do surgimento do tarô, porque alguns pesquisadores afirmam que o tarô surgiu, por exemplo, na Europa Ocidental. Outros pesquisadores já afirmam que o tarô surgiu no Egito. Outros já afirmam que o tarô surgiu na Europa Oriental, principalmente nos locais de domínio das igrejas gnósticas. E o que acontece de fato é que provas materiais a respeito disso, nenhuma dessas teorias tem. Então a gente precisa ter esse entendimento do porquê de cada uma dessas teorias, como elas se sustentam, e trazer dentro da gente esse entendimento de que tarô não é necessariamente uma coisa que a gente possa ou deva rotular a nível mental, trazer um entendimento mental sobre o tarô, trazer uma sensação de verdade a respeito disso ou daquilo. É muito mais proveitoso, é muito mais válido para cada um de nós que a gente traga sensações, que a gente traga sentimentos a respeito do tarô, que a gente busque muito mais sentir o tarô do que racionalizar. É interessante a gente trazer esse entendimento de que a gente não precisa rotular o tarô, seja como método adivinhatório, é adivinhatório? Também é adivinhatório. É uma visão do cosmos? Sim. É uma fonte de conhecimentos esotéricos? Também. É uma fonte de crescimento espiritual, de autoconhecimento? Também. O tarô é todas essas coisas ao mesmo tempo. Assim como para outras pessoas pode ser especificamente uma delas ou duas delas. A gente não precisa se preocupar tanto com definições e muito mais com o nosso sentir em relação ao tarô. Dito isso, a gente começa com as hipóteses que se relacionam ao surgimento do tarô. A primeira delas é o entendimento de que o tarô surgiu no Egito. Existem muitos teóricos que afirmam isso. Inclusive, Aleister Crowley é um dos que traz como uma verdade muito forte de que o surgimento do tarô se deu no Egito. Porém, é interessante que a gente perceba que dentro das cartas do tarô, por mais que existam elementos relacionados com a cultura egípcia, também existem elementos muito relacionados com a cultura cristã, como a figura do Papa, a figura do diabo, por exemplo. O Crowley, ele traz esse entendimento, vou falar aqui rapidamente, porque a próxima aula a gente vai falar especificamente sobre cada um dos teóricos esotéricos que falou sobre o tarô, principalmente durante o século XIX, mas falando rapidamente sobre o Crowley e a ideia dele de que o tarô vem da ideia do livro de Thoth. Thoth, uma figura mitológica relacionada com a cultura egípcia, uma figura mitológica como existem em várias outras culturas, aquele ser proveniente da divindade que vem e traz novos conhecimentos, que alavanca espiritualmente e tecnologicamente uma sociedade. Existe esse entendimento de que o tarô foi trazido por essa entidade espiritual, dentro dessa configuração de estar trazendo algo vindo de outro lugar ou de outra dimensão para o aprimoramento das pessoas. Mas quando a gente vai ver, por exemplo, os elementos cristãos que existem no tarô, a gente vê que o tarô tem elementos egípcios? Tem, mas a gente não pode negar os elementos cristãos que existem no tarô também. Sugerindo que o tarô ele surge
com uma mistura muito grande de vários elementos culturais e religiosos. A outra hipótese que muitas pessoas defendem e que a gente pode perceber a discrepância dela é de que o tarô foi criado pelo povo cigano. As primeiras menções dentro de documentos históricos relacionadas aos jogos de cartas, elas vêm durante o século XIV, onde a diáspora cigana ainda não tinha acontecido. Ainda faltava um certo tempo para que os ciganos se espalhassem pelo mundo. Então, esse surgimento do tarô dessa maneira, ele não casa temporalmente com a dispersão dos ciganos. O que a gente pode perceber é que quando a dispersão do povo cigano aconteceu, eles tomaram para si, eles abraçaram o tarô enquanto ferramenta de adivinhação e levaram essa ferramenta para várias partes da Europa. Mas é um pouco... existe uma falta de encaixe em relação aos primeiros relatos relacionados com os jogos de cartas e a diáspora do povo cigano. Então, por conta disso, a gente percebe que eles foram fundamentais para a divulgação e a popularização do tarô, mas a criação, talvez, em um nível teórico, talvez não tenha se dado pelo povo cigano. A terceira hipótese que se apresenta é o surgimento dentro da Europa, mas isso também é interessante pensar, porque o tarô ele começa a aparecer dentro dos documentos históricos em várias datas do século XIV, mas ele traz elementos não apenas cristãos, principalmente dentro dos 22 arcanos maiores, mas também ele traz elementos de outras culturas facilmente identificáveis em relação a outras culturas. Culturas não europeias, principalmente das quais a Europa ocidental não tinha muito acesso. Quais são esses primeiros registros de aparecimento do tarô? 1377, o monge alemão Johannes faz uma referência a jogos de cartas, dentro de uma carta que ele escreve, onde ele fala sobre um jogo de cartas que apareceu, e nesse jogo de cartas ele faz especificações a respeito de algumas das figuras da corte. Em seguida, em 1379, na Itália, um historiador chamado Giovanni Coveluso, ele escrevendo uma biografia de um ancestral do mesmo nome que ele, um ancestral dele que tinha uma ascendência, ele encontra indícios onde esse ancestral dele fala sobre a existência de jogos de cartas também. Em 1387, na Espanha, surge o primeiro decreto de proibição dos jogos de carta. Em seguida, 1388, o segundo decreto de proibição de jogos de carta, nesse momento acontecendo na França. Em seguida, 1392, aparece o que a gente chama de tarô de Gringonet. O tarô de Gringonet, ele é relatado como um pertence que consta em um livro contábil do rei Charles VI. Nesse livro contábil, é descrito que esse jogo de cartas foi criado pelo artista Gringonet e durante um certo tempo se acreditou que 17 cartas de tarô eram as originais feitas pelo Gringonet para o rei Charles. Porém, estudos recentes mostraram que essas cartas elas têm a datação histórica de século XV ou XVI, então ela é bem mais nova do que se pensava antes, mas a estrutura gráfica dela é muito parecida, por isso eu coloco aqui para vocês conhecerem. Existem as hipóteses relacionadas com esse surgimento do tarô na Itália. É interessante pensar que, por um lado, algumas fontes históricas dão conta do aparecimento de jogos de cartas
dentro principalmente da aristocracia italiana, porém chama a atenção de que esses jogos de cartas, eles eram considerados como um passatempo. Tanto que a perseguição que acontecia, ela era muito mais relacionada com as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, porque a gente precisa, né, ter essa conexão histórica de que era um tempo onde se tinha o entendimento do trabalho como algo sagrado. Então, qualquer coisa que fazia as pessoas perderem o tempo de trabalho ou de se divertirem de maneira a deixar de lado as obrigações era severamente perseguida e punida. Na aristocracia italiana, sobretudo, isso não acontecia, porque era um objeto voltado para a diversão. Então, assim, por conta dessa utilização, a gente percebe que talvez o surgimento não tenha acontecido dentro da aristocracia, porque a utilização era muito mais lúdica do que a gente imagina que teria sido do peso cultural e histórico que foi dado por aqueles que criaram as cartas. E aí, assim, a gente vai para a última hipótese, que para mim e para outros estudiosos do tarô é a mais plausível, é a mais... é aquela que mais faz sentido pra gente, que é o surgimento do tarô como uma obra de pessoas relacionadas à igreja gnóstica, ao gnosticismo, pessoas ligadas a seitas heterodoxas cristãs que sofriam a grande perseguição, tanto do lado do poder católico quanto dos povos árabes. Eles sofriam perseguições de ambos os lados. Se a gente pensa a cidade de Alexandria como um centro cultural de encontro dessas pessoas, esse encontro de realidades, de culturas e de religiosidades, ele tem muito a ver com aquilo que o tarot traz. Quando a gente pensa, né, esse ponto geográfico na Europa como um ponto de convergência de tantas culturas, o cristianismo junto com doutrinas hindus, caldeias, persas, egípcias, mais elementos da filosofia clássica grego-romana e a cabala hebraica, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, pessoas bebendo dessas fontes de informações ao mesmo tempo, que era algo que configurava a ideia dessas seitas heterodoxas cristãs, que eram os valdenses, cátaros, albigenses e bogomiles. Quando a gente pensa nesse caldeirão de cultura e religiosidade, a gente consegue encaixar o tarô muito melhor. E quando a gente pensa em toda a perseguição que esses grupos religiosos sofreram, é compreensível que eles tenham pensado em uma forma de deixar para a humanidade os conhecimentos que eles traziam como verdades sobre o cosmos, como verdades universais da vida humana, de maneira, vamos dizer assim, criptografada, de maneira a não ser acessível para qualquer pessoa, mas ser acessível apenas para aquelas que tinham as chaves do saber relacionadas a esses conhecimentos. Quando a gente pensa nessa hipótese de surgimento, pelo menos é aquela que mais meu coração se atrai. E aí você vai sentir qual é aquela que seu coração mais se afiniza. Quando a gente pensa no surgimento dos primeiros tarôs, de fato, dentro do tempo histórico, os primeiros tarôs que ficaram para a posteridade, os tarôs que a gente ainda tem como fontes históricas, eles são do período do Renascimento. O mais antigo deles é o tarô de Visconde Sforza, que data de 1432, que foi um presente de casamento para os noivos Francesco Sforza e Blanca Maria Visconti. É um tarô feito com fios de ouro, um tarô muito bonito, dos quais algumas cartas se perderam. Em 1415, se tem
notícias a respeito do tarô de 78 cartas, relatado na cidade de Veneza. Nesse mesmo período, na cidade de Bolonha, surge o El Tarocchino, que é como se fosse o tarozinho, um tarô de 62 cartas, então existem algumas variações a respeito do número de cartas, assim como dentro desse mesmo período surge o tarô florentino, que era um tarô de 97 cartas, sendo que além dos arcanos maiores que a gente já conhecia, eles também colocavam elementos relacionados com os signos do zodíaco, os 4 elementos, água, fogo, ar e terra, e as virtudes cristãs. Então, a gente vê que existia vários formatos do tarô nesse período. E é em 1471 que surge a fabricação em Marsella daquele que a gente conhece como o tarô de Marsella, guardando o sistema de 78 cartas, onde essas cartas elas eram impressas com carimbos, em tinta preta, onde cada uma das pessoas que comprasse o seu tarô fazia a coloração, coloria cada uma das cartas da maneira que sentisse. E durante esse período o tarô ele é colocado como apenas um sistema simples de adivinhação, é algo utilizado por ciganos, adivinhadores, mercadores, pessoas de má fama. E é apenas em 1781 que o tarô começa a ser resgatado, que o tarô começa a ser olhado pelos intelectuais da época como algo a ser considerado como uma fonte de conhecimentos culturais e religiosos muito profunda. E esse trabalho, inicialmente, ele é feito por Coeur de Gebelin, onde ele, dentro de um compêndio com 9 volumes, que ele escreve, chamado O Mundo Primitivo, Avaliado e Comparado com o Mundo Moderno. E nesse livro ele vai falar sobre o entendimento dele a respeito do tarô, onde ele coloca toda a teoria dele e ele estrutura o tarô, ele define o tarô como os 22 arcanos maiores, representando grandes figuras históricas da Europa. Em seguida, os arcanos menores, ele divide como o naipe de espada sendo relacionada com a nobreza militar, o naipe de pau sendo relacionado com os agricultores, com as pessoas mais pobres, mais simples, o naipe de copa sendo relacionado com as pessoas do clero, e o naipe de ouro sendo relacionados com os comerciantes. E assim, a gente finaliza essa aula aqui nesse momento, porque historicamente a gente vai passar para o século XVIII e XIX na próxima aula para falar sobre os estudos especificamente de grandes esotéricos em relação ao tarô. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar no WhatsApp ou no grupo do Telegram. Estou esperando por você. Um beijo!